Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Hoje, lembrando que nós estaremos lendo, dois capítulos de Provérbios, pois ontem eu não li. Vamos ler? Vamos para o Provérbios capítulo 25 hoje e depois o 26. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua misericórdia e fidelidade. Senhor, seja aqui conosco, ministra em nós, fala conosco, toma o lugar de primazia, ó Pai Celestial, dê-nos sabedoria, entendimento, discernimento, para que venhamos compreender sob medida, com profundidade, comprimento, altura e largura, toda boa palavra que está sendo ministrada nas tábuas dos nossos corações, Senhor. Alinha os nossos corações com o teu, alinha os nossos pensamentos, torne-nos mais sensíveis aos teus sussurros, à tua voz, que venhamos reconhecê-la, Senhor Jesus amado, e também dê-nos percepção de tudo quanto tem acontecido em nossas vidas e ao redor de nossas vidas. Senhor, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti e nós queremos, Senhor, aprender mais contigo, ó Deus. Então, fala conosco, abre os nossos olhos espirituais, abre os olhos dos nossos corações e que venhamos ser mais gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito, já fez e ainda há de fazer, Senhor amado. Nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 25. Outros provérbios de Salomão que foram coligidos no tempo do rei Ezequias. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundidade da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo, mesmo, e não descubras o segredo do outro. Aqui, o que significa não descubras o segredo do outro? Pleiteia a tua causa. Converse com o seu próximo. E se ele fez alguma coisa de errado, se ele te chateou, vá conversar com essa pessoa. Mas não fica falando para um e para outro: ah, fulano me chateou, ah, ciclano me chateou, ah, beltrano me chateou, nossa, fulano, ciclano, beltrano fez assim comigo, né? Vamos parar com isso, deixa isso para lá, deixa entrega na mão de Deus. Deus é o nosso juiz justo, Ele quem nos defende de todo o mal e perigo, né? Para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti é infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Meu pai falava tanto isso, lembra, mãe? Meu pai falava: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente das dádivas. Pela longanimidade
se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venha a vomitar. Aqui, mais um ensinamento. Todo provérbios são ensinamentos, mas aqui já está dizendo: se você achou algo bom, alguma fruta, se você tem algo bom, você vai na casa de alguém te oferece uma coisa muito gostosa, né? Você até quer comer mais vezes, né? Mas coma sob medida, comedidamente, educadamente, digamos assim, para que depois você não fique enjoado e acabe se por vomitar, né? E se não vomitar, você pode acabar tendo um distúrbio na barriga e correr pro banheiro, né? Então, coma, mas basta. Não coma exageradamente para que não te aconteça mal. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Ah, mas eu não suporto ficar indo na casa dos outros. Eu acho que eu já fiz tudo isso quando eu era criança. Eu vivia na casa do vizinho para poder ver desenho na TV. Hoje, não. Até quando me convidam, eu sou meio que difícil de ir à casa dos outros. Eu sou, ainda mais se tiver que dormir, eu sou muito chata, porque, assim, sabe? Eu sou bem... Não gosto, não. Mas eu amo receber na minha casa. Ó, que isso. Glória a Deus. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Então, aquelas pessoas que te dizem coisas que na verdade você não fez, ou que você dizem que você faz e que na verdade você não faz, é isso aqui, ó. Pessoas que levantam falso testemunho contra a vida do outro, é isso aqui, ó. Martelo, espada e flecha aguda. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio, e como vinagre sobre sobre salitre. Minha nossa, por que eu botei latire na minha cabeça? É sobre salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. Então, se alguém te pedir, você tem, dá. Entendeu? Oferece um copo de água, a gente não nega água para ninguém. Se alguém chegou pedindo um prato de comida, dá, porque se a gente não tiver, a gente vê como é que a gente faz, mas a gente não pode negar. A palavra do Senhor diz que tive fome, tive sede e vocês me deram de beber. Isso significa que Deus é parte de todos nós, mesmo que não tenha sido Ele pessoalmente que foi até a porta da sua casa pedir algo para comer e beber, é como se fosse Ele, sim, porque Ele vai através de uma vida, Ele instrui aquela vida a ir pedir, se está precisando, se está havendo necessidade, né? E sabemos aqui, ó, que depois quem nos pagará é Deus. Amém. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla.
Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Vamos para o capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Tá vendo? Se a pessoa é tola, vem varada nas costas. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faças semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta e o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. Mas sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Aqui me faz lembrar que tem alguma briga acontecendo no meio da rua, se você vai se meter, né? Tem que tomar muito cuidado. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Conheço gente assim. Jesus, tem de misericórdia dessas vidas. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Pessoas que gostam de entrar em briga, se vivem em briga o tempo todo, discute por tudo e por todos. É isso aqui, ó. Contencioso. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano.
Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Eita, bons ensinamentos, né? Amanhã leremos o capítulo 27. Amém? Agora passaremos para o devocional, que é o dia de hoje. Hoje pela manhã nós lemos o devocional de ontem e foi uma bênção. Amém? Força nas crises, lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 19. No versículo 18 diz assim, esse é o versículo 19 que nós leremos. Mas no versículo 18 diz, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor Deus é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Me enganei, porque fiquei com a sensação de que não era no versículo 18 mas eu vim aqui, dar uma olhada, e no versículo 18 diz outra coisa, mas é o versículo 17 que diz, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. No versículo 18 diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E o 19, que é o que acabamos de ler, diz, Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Isso é um louvor, tá bom? Esta leitura é um louvor, tanto é que fizeram um louvor muito lindo, que diz assim, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. É lindo este louvor. Devocional, dia 26 de dezembro, palavra-chave resiliência. Frase do dia, da noite. Nas mãos de Deus, o terreno difícil se torna o seu maior treinamento. Versículo base, Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Contexto: Abacuque escreveu em um momento de desastre iminente. O país enfrentava crise econômica, violência e a ameaça de invasão estrangeira. O capítulo 3 começa com o profeta tremendo de medo, mas termina com ele saltando de fé. Ele entendeu que, mesmo que o sustento, figueira, videira, gado, desaparecesse, Deus permanecia o mesmo. Esta passagem é o testemunho de alguém que decidiu que a crise externa não determinaria sua paz interna. Introdução: crises são momentos que testam nossas raízes. No dia a dia, com tantas pressões rápidas e incertezas e tudo mais, é fácil nos sentirmos esgotados. Porém, o texto de Abacuque nos ensina que a força que precisamos para vencer uma crise não vem de uma mudança nas circunstâncias,
mas de uma mudança na nossa fonte de poder. Que fonte é essa? Nosso secreto, nossa mente, como diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É então que assim façamos, né? Este texto de Abacuque nos ensina, que a força que precisamos para vencer uma crise não vem de uma mudança nas circunstâncias, mas de uma mudança na nossa fonte de poder. Mente, secreto. Não é sobre o que está acontecendo ao seu redor, mas sobre quem está fortalecendo o seu interior. Quem você mais está alimentando? As coisas de Deus, aos pensamentos mais elevados que são sobre Deus, a fé, a alegria, a paz, a harmonia? Ou você está olhando para o desespero e alimentando-se do desespero? Não, nós temos que ir contra a maré. O combustível inesgotável, o Senhor Deus é a minha força. Em meio à crise, nossa primeira reação é tentar resolver tudo sozinhos, o que gera cansaço e frustração. Abacuque declara que Deus é o motor da minha e da sua vida. Aplicação. Pare de medir o tamanho da crise pela sua própria capacidade, porque nós não somos capazes. Reconheça que sua força humana tem limite. Mãe, reconheça que sua força humana tem limite, que você não dá conta de tudo sozinha, que você precisa de ajuda. Tem que reconhecer que sua força humana tem um limite, mas a de Deus é infinita. Hoje, troque o seu "eu tenho que conseguir" pelo "Deus vai me sustentar, Deus vai me orientar, Deus vai me dar estratégia, Deus vai me capacitar. Firmeza no caos. Faça os meus, aqui diz, faz os meus pés como os da corça. Tem um louvor que diz assim: assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Este louvor é tão lindo e ele é inspirado no Salmo, se eu não me engano, 34. Eu não tenho certeza, mas tem um salmo que fala sobre a corça. Mas amém. Depois eu vou procurar para vocês. A corça é famosa por subir montanhas perigosas sem escorregar. Vocês sabem o que é uma corça? Vou mostrar para vocês. Olhem, essa é uma corça. Bom? E elas sobem montanhas. Olha. Que linda, né? Elas pulam, salteiam, parecem uma gazela, mas é uma corça. São lindas, espertas, correm rápido, saltam, pulam.
alto. Que lindo, né? Então, a corça é famosa por subir montanhas perigosas sem escorregar. Não é incrível? Como vocês já imaginaram uma corça subindo uma montanha, um bichinho daquele? Em tempos de crise, o terreno da vida fica escorregadio. As certezas somem e a insegurança tenta nos derrubar. A aplicação: Deus não apenas te tira do perigo, Ele te dá equilíbrio para caminhar nele. Ter pés de corça significa ter estabilidade emocional e espiritual para tomar decisões certas mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Peça a Deus firmeza mental para não agir pelo medo. A visão acima do problema me faz andar em lugares altos. No vale, na crise, a visão é curta. No lugar alto, na presença de Deus, você vê a saída. Andar em lugares altos é viver acima da ansiedade paralisante. A aplicação: não se deixe sufocar pelos detalhes da crise. Eleve seu pensamento. Eleve os seus olhos para os montes, que de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do monte, dos montes, que fez os céus e a terra. Salmo 120 não sei se é 21 ou se é 26. Quando você se aproxima de Deus através da oração e da leitura da Bíblia, da palavra, você ganha uma perspectiva espiritual. Você percebe que a crise é temporária, mas o reino de Deus é eterno. Conclusão: ter força nas crises não significa que não sentiremos dor ou medo, mas que temos um alicerce que não se abala. Abacuque termina seu livro em triunfo porque descobriu que Deus é maior do que a economia, do que a guerra e do que a própria morte. Se você está enfrentando um terreno difícil hoje, lembre-se, Deus está treinando seus pés. Ele está te levando para o lugar de maturidade e autoridade espiritual que você nunca alcançaria se estivesse tudo bem. Venhamos e convenhamos, né? Então, confie no processo. Confia. Vamos orar? Mas antes de orarmos, fazermos esta oração, quero fazer uma outra oração com vocês, tá bom? Hoje estaremos lendo esta oração. Cada dia nós estaremos lendo uma e fazendo-a, tá? Olha aqui. Nós faremos essas orações porque são orações perigosas demais para quem ainda quer manter o controle. Se você quer manter o controle das coisas, são perigosas. Mas se você quer abrir o seu coração e pedir para que Deus faça por você, pedir para que Ele tome a frente, tome o caminho e te oriente do jeito dele, no tempo dele, como Ele quer, então você faça essa oração, tá? Ore assim comigo. Coloque a mão em seu coração e repita comigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Essa oração não pede bênçãos, pede exposição.
Você viu? Foi curtinha. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Essa é uma oração. Está no Salmo 139, versículo 23. E é uma oração de uma frase, mas é uma oração. E ela não pede bênção, ela pede exposição. Ela revela o que você não queria ver, tá? E rasga o que você tentou esconder. Mas é assim que Deus cura, começando pelo que ninguém vê, tá? Então, você está pronto para ver o que você tentou esconder até de si mesmo? Fique pronto, porque Deus vai te mostrar. Se você fez essa oração de todo o seu coração, Deus vai te mostrar. Bom, agora nós vamos orar a nossa oração aqui do nosso devocional. Amém? Põe a mão também em seu coração e repita comigo. Senhor, eu te agradeço porque Tu és a minha rocha. Confesso que às vezes olho mais para a crise do que para o Teu poder. Hoje eu recebo a Tua força em substituição à minha fraqueza. Dá-me pés firmes como os da corça, para que eu não escorregue na dúvida ou no desespero. Leva-me para os teus lugares altos, para que eu possa ver a minha vida através dos teus olhos. Eu decido confiar em Ti, não importa o que aconteça. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco até a vinda do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe, tá bom? E que o Espírito Santo de Deus se mova dentro de ti e o Senhor sonde o seu coração e te revele, se revele a ti e te revele você mesmo para você mesmo, tá bom? Deus te abençoe.